Graças a Deus. Mais uma vez, graças a Deus e uma boa noite e a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes deste programa, desse trabalho, deste vídeo, desse canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará como um pastor Adão. Trazendo para você ali uma verdade viva, uma coisa de Deus, uma coisa sagrada que fala a palavra do Senhor. Olha, gente, às vezes eu medito um pouco quando aquele povão, começou a ouvir a primeira vez a palavra de Deus e imediatamente começou a rejeitá-la. Foram os primeiros povos. Não tinha tanta vaidade, não tinha um forte futebol, não tinha uma praia, não existia cantores considerados famosos, cantoras, todas pessoas, muitos deles feitos a pincel, uma maneira de dizer para entender, que o povo admira, e a aparelhagem que tem, as luzes elétricas de hoje, os campos, agora mesmo um estado de futebol como o Maracanã, no Rio, e eles estão procurando vendê-lo porque diz que é velho. Olha só o que é vaidade, vendê-lo porque é velho, tem que fazer uma coisa de aparência bonita, nova. É assim que o povo quer. E são milhões e milhões e milhões e milhões de real que é gastado. Enquanto milhões e milhões e milhões de muitas pessoas estão famintos, sofrendo, desabrigados, dormindo nas ruas, morrendo com frio, outro doente, porque não tem dinheiro para o tratamento. É muito desorganizado aí essa parte. Porque, de uma forma assim, o homem participa dela, da desorganização. A culpa é do homem mesmo. Ele é o que vem desorganizando desde o começo. E cada dia passa pior. Sempre plantando na carne e colhendo em corrupção. Morrendo por nada. Matando sem saber por que mata. E morrendo sem saber por que morreu também. Então, sempre coisas assim. Mas eu me lembro quando eu medito às vezes, quando Deus permitiu o seu primeiro pregador Noé falar da sua palavra para o povo. E eles não acreditaram. E por não ter acreditado, morreram todos. Quer dizer, isto aí
mesmo que não era o mesmo número de pessoas no mundo como hoje, mas todos morreram. Eu acho que seria um grande exemplo para nós que ficamos. Daria para nós se curvar diante de Deus, temendo e tremendo. Mas não. Estão todos à vontade, como aqueles mesmo. Noé falava, era mesmo que nada. Mas quando eles gritaram, não teve mais jeito. A porta já estava fechada. E tudo está caminhando para esta cena final. Depois nós vemos aí um certo tempo que os grandes homens invejosos, os espíritos de inveja, de ciúme, de inveja do outro que opera bem, que sabe fazer as coisas, que tem o seu valor pessoal, e ele não tem nada, mas porque ele tem um certo poder que ganhou aí de qualquer jeito, aplica para destruir aquele outro. Que foi aquele mesmo assunto daquele povo chamado homens da lei. Mesma coisa de hoje, que governavam. Eles queriam ser adorados, acompanhados pelo povo. Mas, por incrível que pareça, Deus sabe como fazer todas as coisas. Apareceu Deus em seu Filho, fazendo a obra, fazendo grandes trabalhos, abrindo os olhos dos cegos, que até hoje não abre por aí, fazendo os paralíticos andar, que até hoje não faz, ressuscitando os mortos, que até hoje não ressuscitam. Enfim, muitas coisas maravilhosas. Com 5 pães e 3 peixinhos, Deus alimentou, tirou de milhões de pessoas, mais de 10 mil, só homem. E cada um homem daquele tinha sua família consigo. Fosse contar, mas contaram só os homens. Deu 10 mil, mais de 10 mil. Para 5 pão, 3 peixinhos, alimentar todos, que ainda sobrou muitos cestos de peixe. Sem eles fazer força nenhuma, o Senhor deu encheu a barriga de todo mundo. Foi tanto que eles procuraram o Senhor no outro dia, porque o homem sempre quer comer de graça. Então, hoje, estão se matando aí, a todo custo, ganhando salário, lutando, e às vezes falta alguma coisa em casa. E aquela vez que o Senhor estava conosco na terra, não faltava nada, né? A tempestade forte apareceu, as grandes ondas do mar. O Senhor só acordou
E mandou parar, parou. Mandou parar, parou tudo. Hoje as fortes chuvas, os ventos que vêm, relaxa com tudo, acaba uma cidade inteira. São milhões e milhões para reconstruir. Enfim, está aí. Mas nada serve de exemplo para o povo. Então vem aí a palavra de Deus, mas apareceu ela diferente de muitos outros homens, com um pastor simples, humilde, que nem tem aparência de pastor, nem pode ser também, é pela misericórdia de Deus que é. Mas trazendo uma palavra poderosa, uma coisa bem explicada, bem ensinada, aplicando, e o povo aí se assusta até, e vê de repente uma mudança assim, uma palavra dessa, firme, mudada totalmente, porque é a verdade, parece que estava escondido, e começou a sair agora com o pastor Adão. E hoje nós temos aí um ser que aprendeu um pouco mais, e temos aí um bom conhecimento de como começou Deus, como, porque ele nasceu, porque isso, porque é ele, porque é isso, porque é aquilo. Porque os homens não têm tempo de explicar assim, que estão ocupados em contar os dinheiros que vem nos envelopes, saber quanto deu, que fazenda é que ele vai comprar amanhã. E o povo gosta também disso aí, porque olha para um lado tem um ventilador ligado, olha para outro tem água gelada, olha para outro tem uma televisão, olha para outro tem uma coisa sofisticada ali, coisa bonita, chamando a atenção dos olhos, mas acabando de matar a alma. Hoje aparece o pastor Adão falando de uma vida que não é vista, mas ela existe, é verdadeira, a vida da alma, a alma que não pode morrer. E aparece o pastor Adão falando num canal simples, humilde, ele mas a esposa, entendeu? Sem nenhum fogos, né? Nada de bomba, essa coisa, nem coisa de roupa sofisticada, nem isso, nem aquilo, nem aparelhagem finíssimo, para chamar atenção, para ficar fácil, para isso, para isso. Simplesmente uma palavra parecida pobre, miserável, mas rica, poderosa, forte, porque é verdadeira, é a palavra de Deus. E por isso parece ser rejeitado. Os povos não manifestam de uma forma assim, como eles se manifestam para um futebol, para um carnaval, para uma praia ou qualquer tipo de festa. Eles não manifestam assim para as coisas de Deus, porque tem os regulamentos, o regime, a forma de como viver, e aí não agrada a carne. A carne recua e o povo está junto com a carne. Depois, o resultado não é bom. Mas nós estamos aí hoje mais uma vez. Quero agradecer a todos, em nome do Senhor Jesus, os ouvintes aí do canal. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Né? Vamos cantar hoje somente 2 hinos.
porque eu tenho um ensinamento bem explicado, com mais calma, um ensinamento muito perfeito para nós descobrir por que é assim. Não precisa você duvidar, nem fazer pergunta à internet, nem perguntar a ninguém. Se você interessa ver ter nas suas mãos, você chega na livraria e compra a Bíblia. Está na Bíblia Sagrada o que o pastor está ensinando aqui hoje. Ele ensina aquilo que está na Bíblia. Não a Bíblia que o homem escreveu, mas uma Bíblia permitida pelo Senhor Deus. Embora o homem fez uma certa parte, mas tudo dado por Deus. Tudo dado por Deus. Alguém fala, foi o homem que escreveu. Foi mais homem inspirado por Deus. Porque não é por qualquer um que, se eu colocar aqui agora, chamar qualquer homem aí, por ser homem, e colocar ele no microfone para ele fazer alguma coisa aqui para o Senhor, eu não creio que ela vai sair nada bom. Porque ele não tem a inspiração, ele não tem a permissão dada pelo Espírito, ele não é usado com a unção santa de Deus para ele poder fazer. Então, é isso. Então, lá existe diferença. Mas daí, uma boa noite mais uma vez, a paz do Senhor Jesus para todos. Nós vamos começar, estou passando para a irmã, ela vai saudar vocês, e depois passando já diretamente para ela louvar o Senhor e depois eu. Hoje eu não tenho nenhum hino do prefeito, porque é somente cantar 2 hinos e Deus abençoe no nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Aqui. Daí nós temos aí o primeiro louvor a Deus, feito de coração, alma e coração, para louvarmos o Senhor e também apresentarmos para os irmãos alguma coisa que fazemos para o Senhor. Os irmãos ajudando, nós estamos aí, vamos estar juntos e Deus vai abençoar. Vamos lá. Meu melhor amigo me traiu. Pode meu amor me abandonar, pode a esperança me mentir, pode minha mãe me rejeitar, e meu pai não queira mais viver. Pode ter a sorte de me enganar, minha própria filha me esquecer. Já me acostumei com isso, ter pisado por alguém. Pensa que tem gente amiga, mas na hora que precisa, aí olhar não tem ninguém. Mas a vida é assim mesmo, eu não vou desanimar. Se a estrada é sem saída, volta ao ponto de partida, peço a Deus pra me guiar. Vai guiar.
Jesus não vai me abandonar. Sempre está perto de mim. Já está. E se o mundo me esquecer, a tua voz vem me dizer: meu filho, eu estou aqui. Não vai me rejeitar. Ele não rejeita. Ele não quer me ver sofrer. E se a vida complicar, a tua voz vem me ajudar e me dá forças pra vencer. Sempre que eu vou te dar. Eu não vou desanimar. Da estrada sem saída, volta ao ponto de partida. Resta Deus pra me guiar. Jesus não vai me abandonar. Vai sempre estar perto de mim. E se o mundo me esquecer, a tua voz vem me dizer: meu filho, eu estou aqui. Jesus não vai me rejeitar. Ele não quer me ver sofrer. Se a vida complicar, a tua mão vem me ajudar e me dá forças pra vencer. Se a vida complicar, a tua mão vem me ajudar e me dá forças pra vencer. Cristo, aleluia. Com Cristo venceremos em nome de Jesus. Graças a Deus. Então é isso. Glória a Deus. Sempre procuramos fazer algo para agradar o nosso Deus, a louvar o nosso Deus. Pastor Arão está aí, revivendo aí um bom passado, que quer dizer, foi um tempo, eu cheguei a cantar muito essa música no passado, depois ela foi encostada, e hoje ela entrou na minha vida, para que eu voltasse a louvar o meu Deus com ela novamente. É uma história muito interessante, por sinal, e eu gosto dela, e vou louvar o meu Deus, junto com os ouvintes do canal, Deus abençoando todos, em nome do Senhor Jesus. E eu começo assim, ó.
pela vida foi na contramão. De cabeça, largos de mim, loucura e tristeza eram parte de mim. Espinho do pecado que sei, onde a morte eu cruzei. Todo lado eu vi, eu nasci do céu, minha vontade, a escuridão. A verdade que eu não sei. Eu estou bem, mas já estive no dia de sol, já fui temporal, foi mágoa de vida, de noite boa, Deus se maior. Hoje é verdade, mas já fui engano, já fui pouco seca, eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus continua. Sim, é verdade. O terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Todo lado eu vi, meu pedaço do sal, minha alma natal na escuridão. A morte o Senhor me amou, mostrou a verdade que eu nunca vivi. Acordei e preparei, voltei a viver. Eu estou bem, mas já estive mal. No dia de sol, já foi temporal, foi mágoa terrível, de noite boa, verão sem amor. Já fui alma ferida, coração quebrado, Jesus eu estou bem, mas já estive mal. No dia de sol, mas já fui temporal, foi mágoa terrível, de noite boa, verão sem amor. Hoje sou verdade, mas já fui errado, já fui muito seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. Aleluia. Louvado seja Deus. E grande e sendo exaltado o nome desse nosso Deus. Esse nosso Deus é realmente
Deus de poder, um Deus de glória. Eu quero trazer aqui agora algo de bom aproveitamento para aprendermos o porquê isso, porque aquilo, como é que hoje fala isso, por que fala isso, fala aquilo. Sempre assim, o homem tem procurado tumultuar o assunto, quando ele prefere e acredita que erradamente dá para ele estar sobrevivendo carnalmente, ele pouco importa com a vida chamada espiritual, só pode. Mas aquele que interessa busca a verdade de Deus para ter uma vida espiritual, uma vida com Cristo. Nós temos um homem que no Egito ele foi enviado para fazer uma obra de Deus. E ele passou por um certo processo. Deus deu ele o livramento até ele cresceu. E Deus escolheu ele para ser o seu cooperador. E esse homem tem o nome de Moisés. E Deus mandou Moisés libertar o povo dele no Egito. Mas Moisés se via assim como eu, nada, ser nada, um homem nada, assim chegar para um rei com um grande exército e tomar uma coisa do rei, aquilo que o rei não quer perder de jeito nenhum, era meio difícil. Mas Deus andou mostrando a Moisés várias coisas, que era ele, fez alguns milagres para ele ver, e que ele pudesse ficar tranquilo que Deus era com ele. Ele foi. Mas houve uma coisa em Moisés, que hoje o homem está fácil para conhecer e não procura desenvolver no assunto. E Moisés interessava muito em saber de uma coisa de Deus, mas não foi permitido que Deus revelasse para ele. Nem para ele, nem para muitos outros profetas. Como Deus também, antes, esteve com Abraão, Isaac e Jacó, conversou e tudo, mas não revelou essa entidade. Então, um dia Moisés sentiu de perguntar isso a Deus. E nós começamos por aqui. Para você entender como começou esse assunto. Ali em Êxodo 3:14 diz assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Por que Deus falou isso com Moisés? Porque Moisés falou com ele: Senhor, o Senhor manda eu ir untar Faraó, untar Israel, e dizer para Israel que eu estou libertando ele. E quando eles me perguntar o seu nome, o que é que eu falaria para eles? Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Quer dizer, Deus não é nome.
Deus é poder. Senhor não é nome, é uma posição. Mas Moisés queria saber o nome de Deus. Mas não era permitido na época ser revelado. Então Deus não deu a ele o nome, diz assim. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, e me envio a vós outro. Olha, meu irmão, essa passagem é uma passagem bíblica fortíssima, porque o homem tem uma grande necessidade de ter um conhecimento de que maneira que aconteceu todas essas coisas. E eu vou chegar lá para você. Não precisa nós discutir o assunto, mas é pergunta que você já ouviu, está ali escrito em 3 de Êxodo, versículo 14, que Deus disse que ele enviaria quem? Ele. E me enviou a vós outro. Ele está prometendo, a palavra dele diz para o céu, a terra, a palavra não há onde passar. Ele está prometendo enviar ele. Ele mesmo enviar ele a um povo aqui na terra. Bom, no Êxodo 6, capítulo 6, versículos 2 e 3, diz: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não foi perfeitamente conhecido. Então, ele realmente tem um nome, mas não falou novamente. Não falava. Tem um segredo nesse nome. Tem um assunto para esse nome. Tem um porquê esse nome não foi revelado àqueles homens do passado. Como os profetas que conversavam com o Senhor. Não sabia do nome dele. Aqui mais, em Gênesis 18, versículo 20 e 22, ele diz: disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, desceria agora e veria se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que vindo até mim, e se não, saberei. Ele desceu para aquele trabalho de Sodoma e Gomorra, mas ele desceu em forma de um anjo, com mais outros 2 anjos, e passou pela casa de Abraão. E ficou lá com Abraão, e mandou os anjos botar fogo em Sodoma e Gomorra. E aí diz mais assim: então viram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma e Gomorra, os 2 anos. E aí lá em pé, diante da face do Senhor, Abraão ficou em pé diante do Senhor. Quer dizer, mas não sabia o nome. Gênesis 33, 20 diz assim também: levantou ali um altar, chamado-lhe Deus de Israel.
O profeta Miqueias, um dos pequenos profetas, pequeno por o seu livro ser pouco, a sua leitura foi amenas, posso dizer, mas era um profeta. Deus deu a permissão e ele profetizou. Em capítulo 1, versículo 3, ele fala: porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, desceria e andaria sobre os altos da terra. Está para sair do seu lugar, desceria e andaria sobre os altos da terra. Deus. Mas realmente já tinha promessa com Moisés lá, você lembra? Que foi o que enviava ele. Essa hora dele sair para descer, para andar aqui na terra, ele ia enviar ele mesmo de lá para aqui. Então, como é que sabemos que ele foi enviado? Nós temos aqui João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bem, deu seu Filho unigênito, que quer dizer único Filho. Mas e quem é esse Filho de Deus? A Bíblia vai provar para nós agora quem é ele. João 3,16 falou assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você fica pensando que Deus manda o Filho dele para a terra e ficou lá. Não. Vamos saber quem é esse Filho. Para nós começarmos, vamos para o nascimento desse Filho. Aonde está? Mateus, capítulo 1, versículo 23, que diz: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Bom, segundo a leitura da Bíblia, e é verdade, porque eu não posso mudar, e ainda que eu pudesse, eu não mudaria. Esse filho, pelo que fala aqui, muitas coisas nos provam. É meio estranha essa história. Como? Primeiro, a virgem dar à luz um filho. Como é que uma virgem dá à luz filho? Depois, segundo, ela verdadeiramente estava casada com José. Mas a Bíblia fala em outras partes aqui que ela não tinha ainda conhecido José. Nem ele a ela. Era uma virgem. Depois, fala que deu à luz um filho. E que esse filho tem o nome de Emanuel só para na tradução nós ficar sabendo que ele é Deus que está conosco. Então, se a virgem deu uma luz, é um mistério. É coisa feita por Deus. Enviou ele mesmo e ele mesmo nasceu dela, como se fosse um menino. Depois está aqui em Oséias, algo bem explicado, que diz assim, o profeta Oséias 13, versículo 4 diz: Deus fala: todavia eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito.
Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Por que não respeitar a palavra de Deus? Pode nascer uma tonelada de menino aí, mas nenhum não é Salvador. Salvador só é aquele que for Deus. Porque é para cumprir a palavra dele mesmo. Ele diz, não há Salvador senão eu. Não há, não há. Nunca vai haver. E o menino era Salvador. Você quer ver a confirmação do anjo? Em Lucas 2, de 9 a 11. Ó, a confirmação do anjo, do Senhor. Quando o menino nasceu. Ó, eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, os pastores, que estavam no campo guardando o seu rebanho. E a glória do Senhor o cercou de resplendor. E tiveram grande temor. Ó, presta atenção. Tiveram grande temor. Mas o anjo lhe disse, não temas, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, pois que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Você viu como ele que nasceu de Maria? Ele é Deus, o Salvador, o Senhor. Então, a confirmação. Olha só o que diz João, o profeta de Deus. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousou sobre ele. João viu. Quando João batizou aquele menino, desceu o Espírito do céu, que era Deus, que Deus é Espírito, e entrou no menino. Ali agora está o menino, o Deus encarnado. Por isso, que no João 14, 8 e 9 diz assim, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Olha ele perguntou ao menino, já rapaz, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Você vai ver que João não mentiu, que aquele menino é Deus. Que viu o menino responder, o menino é o Filho de Deus, Jesus. Olha o que ele vai responder. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu mostrar o Pai? Viu? Mas uma confirmação maior, João 5,19, o menino vai falar sobre ele, sobre o menino dele. Mas Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vier fazer o Pai, porque tudo quanto ele o faz, o filho o faz igualmente. Tá vendo? O filho foi só para receber. O filho é chamado filho por ter nascido de Maria, em forma, em semelhança de uma carne, em semelhança, que se fosse carne mesmo, não passaria na virgindade dela, mas foi um trabalho de Deus, criando aquele corpo em semelhança de um homem, para ele poder ser visto aqui na terra, e ele veio e habitou no corpo para fazer a obra. Por isso que o filho declarou aqui, dizendo que
Diz por si mesmo, não podia fazer coisa alguma, mas o Pai é que faz a obra. João 1, capítulo 1 diz assim, e o verso 14, o 1 diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora veja você ver como o menino é Deus. O Verbo que é Deus se fez carne, aí, ó, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos na sua glória como a do unigênito do Pai. Isaías confirma sobre Deus, Isaías diz, 45, Isaías 12. Deus fala, eu fiz a terra, criei nela o homem, eu fiz as minhas mãos estender os céus e a todos os seus externos, e dei as minhas ordens. Esse que fez tudo, está aqui em João, no Evangelho, falando, sabe o que aí? João 1,10 diz, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Que a sua tudo é Deus, só mostra tudo que é Deus. Volta e diz, por isso que Paulo escreveu em Coríntios, 1 Coríntios 2,8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Se sabesse que aquele Jesus era Deus, o Senhor da glória, ele não tinha levado e pregado ele na cruz, não, que o Paulo escreveu aqui. Ele pregou sem saber que era. Mas, hoje em dia, já sabe. Mas teve que procurar ficar oculto. João 8,12 diz, falou-lhe, pois, Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a vida. João, capítulo 1, versículo 9, já diz a luz que é. Ali estava a luz verdadeira, a qual ilumina todo homem que veio ao mundo, veio que estava lá no céu, veio ao mundo, iluminar o mundo. Ele é Deus, que é a luz verdadeira. Então, meus irmãos, é um trabalho que o pastor Arão tem sempre de aplicação ao estudo que Deus colocou nele, de descobrir tudo na Bíblia, quem é ela. Hoje ele está na posição que está, sendo ouvido por muitos lugares no mundo, através do canal, usado por Deus, transmitindo a todos uma palavra verdadeira, que muitos nunca ouviram falar, mas que no final agora está ouvindo e vai ouvir a palavra de Deus. Então, meu ouvinte da palavra de Deus, meu amigo, meu irmão, que cooperou junto comigo no vídeo desta noite, seja bem-vindo sempre. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Deus livra vocês de todo mal. Que Deus ajude vocês sempre a vencer, sempre a alcançar a vitória, até você descobrir verdadeiramente que necessita do grande Deus. E Ele fazia obra na vida de vocês. Mas vamos estar sempre juntos, sempre reunindo, para nós ouvir. Na segunda-feira, eu creio que ainda estou aí com uma palavra de Deus
que Ele vai me permitir. Eu quero lhe mostrar o qual Ele já revelou para mim um pouco, e eu já sei onde é que, mais ou menos por onde que vou, sobre essa palavra que vai vir segunda-feira, né? Para você ver por quê. Porque o nosso mundo está em uma bagunça dessa tão grande que está. Só mesmo pessoas que morrem sem nem saber que está morrendo, entendeu? É que não está vendo. Mas algumas pessoas estão sofrendo, estão preocupadas com tanta coisa que está acontecendo e promete acontecer. Mas nós vamos conhecer segunda-feira o porquê estourou e está estourando rapidamente tal coisa que está acontecendo aí. Você vai saber no vídeo de segunda-feira, começando comigo, na razão por que é isso aí, tá bom? Então, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estou passando para a irmã, despedir de vocês também. E, enfim, ela tem um trabalho a fazer. Deus abençoe, sempre fez e faz. E Deus abençoe ela e abençoe todos vocês. Eu fico muito contente de estar sempre com vocês. Eu tinha que estar em Léus, né, agora no domingo, mas não foi possível. Tudo depende de Deus. Não foi possível, Ele não permitiu, então não vou estar. Mas Ele sabe por quê e vai fazer grande obra depois sobre isso aí. Deus vai abençoar ricamente. Que Deus abençoe os irmãos de Léus, abençoe de Una, abençoe de todos os lugares. Né? Que Deus abençoe lá a Vitória do Espírito Santo, né? Nosso irmão. Que Deus abençoe Itabuna, Deus abençoe Conquista, Deus abençoe em todo lugar, em Léus. Eu já falei, Belo Horizonte, São Paulo, também eu tenho uns irmãos, que eu não sei como é se ele pega os canais daqui, né? E lá no Paraguai, nós trabalhamos bastante junto. Se ele estiver pegando, está a paz do pastor Adão, né? Que Deus abençoe todos, né? O pastor Raul Benito, na Argentina também, pastor Raul Benito, trabalhamos juntos na Argentina, né? Que Deus abençoe o pastor Antônio, no Paraguai, Antônio Silvério no Paraguai, é um paraguaio que nós trabalhamos juntos também. Que Deus abençoe. Então é assim, né? Em muitos lugares. Os meus irmãos índios, né? Em vários lugares, quem sabe também não tem um celular hoje em dia lá e ver alguma coisa. Então os irmãos índios se lembram do pastor Adão? Pastor Adão, que eu chamava vocês, homem de Tupã, Jucana, Vitoco, né? E os nossos irmãos, Beriganço, Coceira, muitos outros aí, muitos nomes, né? Tucunaré, muita coisa, muito nome. Então que Deus abençoe a todos. Quem sabe num vídeo assim as pessoas estão ouvindo, depois já conhecem quem é. Então por isso que eu aproveito aqui e falei assim. Então que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Segunda-feira nós estaremos mais uma vez. Uma boa noite para todos, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar nosso irmão Yati, sei lá. Não sei, não entendi, mas que Deus possa estar abençoando por ter curtido. Que Deus abençoe. Possa abençoar. É um pouco de sono, que acorda cedo, mas que Deus possa estar abençoando cada um de vocês em nome de Jesus. E todos vocês que estão aí no TikTok, nossa irmã Clévia Viana, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso irmão Maciel, que está no Facebook, nossa irmã Delza também, que Deus abençoe
Que Deus abençoe ricamente. Nossa irmã Kelly sumiu, nossa irmã Kelly, que Deus possa estar abençoando a Que Deus irmãzinha. abençoe todas. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que é nossa irmãzinha que canta nos cultos, mas deu uma sumida, mas Deus possa estar abençoando em nome de Que Jesus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para Nós todos. vamos estar juntos logo. A paz do Senhor Deus vai fazer a obra.